A paz de Jesus, amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no seu graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre Virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos aos nossos canais de apologética pelas Sagradas Escrituras. Muito bem. Aqueles que querem nos ajudar, aí ao nosso lado está o Pix pentecostesfabio1@gmail.com, tá certo? Ajude a esta obra, esta missão, a estes canais, enquanto você puder. Deus lhes pague com minhas orações. Meus queridos amados irmãos e irmãs, esse vídeo hoje é a pedido de um inscrito. Coloca aí na tela, diretor. Aí, ó, do nosso amigo Adivaldo, para que eu pudesse fazer um vídeo explicando Jesus, não é? Leão da tribo de Judá e também Cordeiro de Deus. Volta para mim, santo diretor. Muito bem. Meu querido irmão, minha querida irmã, não dá para fazer os dois vídeos, falar os dois temas num vídeo só. Então, vou fazer dois vídeos. Primeiro, vamos falar do leão da tribo de Judá. É certo chamar com Jesus o leão da tribo de Judá? Nós sabemos que Jesus, ao mesmo tempo que é leão, ele também é cordeiro. Mas por que é leão? Porque é rei, é a realeza. Então, Jesus, sim, é o leão da tribo de Judá. Apocalipse vem dizer isso. Né? E eu chorava porque não achava nem na terra nem no céu alguém digno de romper os selos. Mas o ancião olhou para mim e disse: não chores, porque saiu alguém vencedor. Ele é digno de abrir o livro e romper os selos. Ele é o leão da tribo de Judá. Claro que está fazendo referência a Jesus. Então, sem mais delongas, vem comigo, vamos falar sobre essa questão desse vídeo, sobre o leão da tribo de Judá. Depois assista o segundo vídeo, porque que Jesus é o Cordeiro de Deus. Tá certo? Vem comigo, vamos lá. Nas Sagradas Escrituras, tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento, além das suas ações de salvação, a identidade divina de Jesus Cristo se revela nos diversos títulos e representações dadas a ele. Quando o anjo do Senhor aparece a José, anunciando que Maria conceberá e dará à luz um filho, José foi instruído a chamar o menino Jesus, de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, Mateus 1:21. O nome de Jesus, Yeshua, significa o Senhor salva, mas Jesus leva este nome não meramente como um instrumento ao canal de salvação de Deus. Ele incorporou essa salvação em sua própria pessoa como Emanuel, que significa Deus conosco, Isaías capítulo 7, versículo 14. Além de seu nome pessoal, a identidade de Jesus também é revelada pelos vários nomes diversos que a ele são atribuídos. Os nomes e títulos de Cristo fornecem um ponto de entrada para o retrato bíblico da sua pessoa e obra. Uma das formas de comunicar essa identidade divina está nesse vídeo que vocês vão ver comigo. Não é? Jesus, leão da tribo de Judá. Vamos iniciar essa série de dois vídeos, tá certo? Para falar sobre o leão da tribo de Judá e também porque é cordeiro, né? Leão e cordeiro. Nós sabemos que leão e cordeiro não se dão bem, não é? Um sempre tenta comer o outro, sempre tenta tirar a vida do outro. Mas por que é leão? Por que é cordeiro? Né? Nós vamos ficar sabendo. Se você assistir só o primeiro vídeo, não assistir o segundo vídeo, não vai ficar sabendo. Quem assistir o primeiro tem que assistir o segundo. Tá certo? Vamos lá. No Apocalipse de São João ficou, que nem eu já falei, né, sobre a questão de João, sobre os selos, e que está lá no capítulo 5, versículo 5. Para os judeus, o leão é a mais poderosa das feras, por isso, ilustrava a pessoa de um rei e representava a importância de um governo. Santo Isidório de Servilha explica alguns atributos ao leão, fazendo dele um animal formidável. Por exemplo, ele disse: o leão é o rei de todos os animais. A sua coragem se mostra no rastro e cauda,
A sua resistência está na cabeça e a sua força no peito, quando cercados por caçadores armados de lanças, eles olham para o chão a fim de não cederem ao medo. Eles dormem de olhos abertos quando andam. Os leões apagam suas pegadas com a cauda para que os caçadores não possam segui-las. Em sua bênção para o seu filho Jacó, a sua bênção para seu filho Jacó, disse: Judá é um leãozinho. Voltastes, meu filho, da pilhagem. Se agacha, se estende como um leão, como uma leoa. Quem o despertará? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de comando dentre seus pés, até que venha aquele ao qual pertence, a quem deve os povos a obediência. Aquele quem? Fazendo referência a quem? A Jesus Cristo, que é descendente de Judá, né? Da tribo de Judá. Gênesis 49, versículo 9 e 10. O seu nome é o nome de algum santo? Judá foi um dos 12 filhos de Jacó e prestou também o nome para uma das 12 tribos de Israel. Assim, o termo leão de Judá é uma referência do Messias, Jesus Cristo, juntamente com Jesus, ser a descendência de Judá. Observando a genealogia de Jesus, presente no texto do Evangelho de Mateus, capítulo 1, descobriremos que José, esposo de Maria, é descendente direto de Judá. E, portanto, Jesus também, dessa forma, fica claro que a pessoa citada em Apocalipse 5:5, o leão da tribo de Judá, é Jesus Cristo, a raiz e descendência de Davi, aquele que venceu. Venceu, dando sua cruz na cruz do Calvário, destruindo a morte, o império da morte e do inferno no madeiro. Podemos dizer que o significado de leão é bem mais abrangente. É um símbolo de realeza, de força, de poder e de autoridade de Jesus Cristo. Nele que tem todas as características. Então, nós podemos ver aí, né, o quanto nós vemos o que as Sagradas Escrituras atribui, não é? O quanto essa realeza Jesus o tem. Ah, Fábio, mas quando ele multiplicou os pães, né, quiseram fazer dele rei, mas ele fugiu, saiu por ali, não é? E desapareceu. Porque Jesus, ele é desenhado pelo Antigo Testamento como aquele que viria como rei, como imperador, como aquele que ia destruir os inimigos de Israel com espada de fogo, não é? Para tirar Israel do sofrimento, da escravidão. Sempre nessas épocas apocalípticas, escravo de Roma, na época de Jesus Cristo mesmo, não é? Nós esperávamos que ele fosse, veja só, e na realidade Jesus vem como um cordeiro. Esse vídeo vai ficar um pouco mais curto, mas o segundo vídeo vai ficar mais longo, não é? Isso foi só para ilustrar o vídeo. O segundo vídeo, que é o Cordeiro de Deus. Mas para dizer que Jesus é Deus. Assim como o leão é o rei da selva, não é? Jesus é o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Jesus é Deus. O que é que Tomé diz, não é? Quando tem um encontro com Jesus ressuscitado, meu Senhor e meu Deus. Aí está um dos apóstolos reconhecendo Jesus como Deus. Ele é Deus, por isso ele é rei. Assim como o leão também é rei. Então ele é chamado de leão da tribo de Judá. Também a Virgem Maria era descendência da tribo de Judá. Também era descendente da tribo de Judá. A Sagrada Escritura não fala a descendência das mulheres, porque naquela época, não é, nós sabemos muito bem o valor que a mulher tinha. Então sempre falava-se da linhagem masculina, digamos assim. Então, se fala da linhagem masculina.
não é, das pessoas, dos homens ilustres do passado. Então, essa referência de Jesus é o leão da tribo de Judá, ela não é errada. Se aí vemos muitos, os protestantes chamarem isso, né, essa referência, mais do que nós cristãos, é porque a Sagrada Escritura, para o povo veterotestamentário, principalmente para os judeus, os judeus até hoje aguardam esse leão, não é? Mas na realidade o leão veio como um cordeiro. E por que Jesus é cordeiro? Por que um leão se faz cordeiro? Por que um rei tão rico, tão grande, tão poderoso se fez um humano tão fraco, tão frágil, exceto o pecado, semelhante a nós em todos os aspectos, diz a Sagrada Escritura? É o que nós vamos ver no segundo vídeo. Esse pequeno vídeo aqui, para ilustrar, para falar um pouco sobre a realeza do rei comparado ao leão, assim narrada por muitos narradores veterotestamentários, como o próprio Isaías, como o Pentateuco, e até mesmo as promessas dos pequenos profetas mostram esse rei, mostra essa realeza, mostra, diz a tradução protestante, que terá um arado de fogo. E por isso que os judeus aguardavam, eles queriam, porque queriam, um Messias devastador, matador, um rei tirano. E por que esse rei veio como um cordeiro? Porque esse rei, em vez de destruir, não é, os inimigos materiais, destruiu os inimigos espirituais. Eles não queriam. Queriam um rei material, um rei imperialista, um rei, não é? Como nós vemos hoje, o que querem fazer com vários países, querem governar o mundo, não é? Eu não posso aqui abrir a minha boca, mas eu e você sabemos. Pois bem, queriam que Jesus fosse dessa maneira. Na realidade, Jesus não é. É o leão que veio como um cordeiro, não é? No entanto, Isaías vai descrever o seguinte: o leão pastará junto com o cordeiro. Muitas pessoas não sabem o que significa essa narração da Escritura veterotestamentária. Na realidade, quando está se dizendo isso, escrito e saído da boca de um dos maiores profetas, se não o maior, que profetizou a respeito da vinda messiânica, Isaías, quando ele descreve isso, o cordeiro pastará junto com o leão, é que realmente esse leão se fará um cordeiro levado ao matadouro. É o que nós vamos ver no segundo vídeo. Deus abençoe a todos e vem comigo para o segundo vídeo.